a gente vai vendo que ele sempre teve essa mente mais maligna. Sim. Uma mente pelo poder Controle. que ele passa por cima de quem for preciso pra ele ter poder e controle. Quero começar mostrando que eu vim... Isso é borboleta? É borboleta. Mas foi o mais próximo que eu achei de pássaro, entendeu? Então eu botei aqui, ó, borboletinhas pra ficar temático. E a cobra? Sou eu. Agradeço. Oi, gente, eu sou a Thaisa Balucci e no vídeo de hoje vamos falar sobre Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes. Gente, seguinte, veio aí a adaptação da prequel de Jogos Vorazes. Pra quem não sabe o que é uma prequel, é quando sai algum tipo de conteúdo de um universo que a gente já conhece, só que ele se passa antes dos filmes ou série que a gente já assistiu. No caso aqui, a gente tem Jogos Vorazes, né, que temos aí a saga de 3 livros e 4 filmes, porque o último foi dividido em parte 1 e parte 2. E agora a gente tem o filme que conta a história do Presidente Snow, né, que a gente vê o Presidente Snow na saga de Jogos Vorazes. Agora a gente tem um contexto maior sobre a história dele. E aí, eu vou falar sobre o filme com spoiler. Por quê? Porque eu quero falar da minha opinião como um todo, principalmente comparando com o livro. Se eu vou falar de coisas muito específicas, então eu preciso falar pra vocês que vai ter spoiler. Se ainda não viu o filme e não quer ter spoiler, vai lá, assiste depois, volta aqui, que eu vou continuar aqui, tá? Meu vídeo vai continuar aqui. Eu vou cobrar. E aí assiste e deixa nos comentários se concorda comigo, se discorda, enfim. Spoiler avisado, vamos para o que interessa. May the odds be ever in your favor. Já de cara, eu vou falar pra vocês que eu gostei do filme. Eu acho que ele, no fim do dia, é uma boa adaptação. Na época dos Jogos Vorazes, eu li os livros. Eu prefiro, em questão de adaptação, eu prefiro os livros da saga pros filmes do que esse especificamente. Por quê? Porque esse livro, ele é muito grande. Eu entendo que o filme, ele já é longo. Ele tem, tipo, 2 horas e meia. 2 horas e 40. 2 horas e 40, é muita coisa. Então eles tiveram que enxugar muita coisa pra fazer a história toda caber em um só filme. Então assim, por mais que eu entenda certos resumos que eles tiveram que fazer, eu ainda acho que ficou faltando um pouco. Principalmente, eu acho que ficou faltando mostrar a condição que a família Snow vivia, de verdade. Porque a única coisa que aparece é que eles vão ser despejados, inclusive essa é uma diferença que eu entendi porque que eles fizeram do livro pro filme, que no filme parece que eles alugam o apartamento, né? Sendo que no livro o apartamento é deles e agora a capital criou um imposto que eles vão ter que pagar e aí eles não vão conseguir pagar porque eles não têm dinheiro, enfim. Eu entendo que pra explicar tudo isso, precisaria ter uma narrativa, eles precisariam dar mais ênfase pra isso e não tinha tempo, irmão. Então beleza, essa parte eu entendo. Só que no livro, cara, é tão explorado o fato de eles sentirem fome e só comerem a sopa de repolho porque é o que tem na maioria das vezes. E quando ele vai lá pra academia, todo o questionamento dele, que ele tipo assim, ele vê que tem comida e aí ele fala, eu tenho que comer sem parecer desesperado, porque ninguém pode saber que os Snow estão falidos, né? Então tem toda essa questão, porque eu acho que deixar isso de fora é deixar uma parte muito importante na vida dele pra quem ele se torna, sabe? Porque a gente vai vendo que ele sempre teve essa mente mais maligna. Sim, pelo poder. Uma mente pelo poder Controle. que ele passa por cima de quem for preciso pra ele ter poder e controle. Só que ainda assim, eu acho que quando a vida te faz passar por situações como fome e, enfim, outros traumas que ele viveu por causa da Primeira Guerra, eu acho que certos comportamentos são mais entendíveis e justificáveis. Ainda que a gente não concorde com eles, tá? Eu acho que o Snow, ele é, assim, uma pessoa podre. Eu odeio ele porque, enfim, ele alimenta muito a ideia dos Jogos Vorazes, né? Ele acha que aquilo é certo e por todo o rolê que a gente sabe que acontece na saga Jogos Vorazes. Mas eu lendo o livro, eu comecei o livro sentindo muita pena dele. Eu também. Porque, cara, é uma situação muito de merda. Tudo bem que no final, a gente já vê quem ele se tornou e aí, se tu continua gostando dele no final, é um problema, tá? Vou dizer isso aqui pra vocês. Eu acho que, apesar de sentir pena dele no começo, em nenhum momento
momento o livro romantiza ele ou coloca ele como o mocinho da história. Coitado. Coitado, eu acho que pelo contrário, o livro é muito sobre mostrar como ele se tornou a pessoa com poder que ele tem lá nos filmes. E não sobre como o fato dele passar fome ou alguma coisa assim faz ele ser uma vítima. Porque ele não é, nesse sentido, ele não é uma vítima. Ele é uma vítima, enfim, né? De tudo que aconteceu. Mas vocês entenderam, né? O que é que eu tô falando aqui. Eu acho que no livro, eu senti isso um pouco de falta no filme. Que no livro, foi exatamente o que você falou. Ele vai conhecendo, tipo assim, ele já gosta do poder. Só que ele não sabe o que é ter poder. E aí ele vai tendo poder. À medida que ele vai ganhando espaço, ele vai, tipo, literalmente se empoderando e se sentindo mais à vontade naquele lugar e não quer sair de lá. E aí então, ele descobre o poder e o controle, como é delicioso ter os dois nas suas mãos. É ele. Ei! É, exatamente. Então eu acho que o filme, pra mim, nesse quesito, ele meio que já vai direto pra um Snow que já é meio escroto. No livro, isso é mais bem construído. De novo, eu entendo que é uma questão de tempo. Porém, algo que eu sei que não foi uma questão de tempo, e sim uma escolha consciente. O livro é bem mais violento do que o filme. Eu tava conversando disso com a Gabi, porque ela também leu o livro, e cara, no filme eu até estranhei, porque tipo, só morre um mentor. Cara, no livro, mano, assim, depois que o primeiro morre, é tipo, um negócio atrás do outro. E quando tem o momento que eles estão ali no zoológico, inclusive aquilo é um vai e vem gigantesco, porque eles passam dias lá, eles passam fome. Eu senti falta de ter mais a mãe dos Sejanos lá, tipo assim, dando comida e tendo esse momento, sabe? Mas tudo bem. Quando eles estão no zoológico e a Tributo corta a garganta da menina, eu genuinamente, tipo assim, sabe? Quando tu tem uma reação muito, eu falei, mano, eu não tava esperando que isso ia acontecer, sabe? E dali pra frente é só pra trás, porque morre um monte de gente na explosão que tem na arena. Aí eles fazem um desfile com os tributos, tipo, humilhados, assim, pra meio que mostrar que os rebeldes... pra tentar fazer com que os rebeldes não ganhem força, né? Pra tirar o pouco de força que eles têm. Até a Katniss chegar. Até termos Katniss Everdeen. Mudar tudo. É. Mas enfim, então, enquanto eu assisti, eu percebi que seria realmente muito pesado mostrar tudo isso. E é muito revoltante. Eu fiquei muito, assim, revoltada. Eu fiquei enojada em vários momentos enquanto eu li o livro, de atitudes mesmo, sabe? Que a doutora Gala tem em vários momentos. Ou, enfim, como um todo, o que acontece em relação a diminuírem o tempo inteiro os tributos. A avó do Snow é muito preconceituosa, sabe? Senti muita falta de ter mais da Tigris, porque, cara, ela fica muito esquecida. E pelo fato de ser a Hunter, né, a nossa querida eufórica, eu achei que ela ia ter um destaque maior, entendeu? Que não tem. Beleza. De novo, adaptações, o livro é muito grande, o filme já estava longo, eles tiveram que cortar certas coisas, mas ainda assim, eu acho que dava pra fazer de um jeito que ficasse certas situações um pouco mais destacadas. Por exemplo, eu acho que dava pra resumir mais o final. Depois que ele chega, que ele vira pacificador, dali pra frente, eu acho que dava pra resumir um pouco mais, pra dar um pouco mais de atenção pra esses momentos, porque eu acho que esses momentos moldam muito mais ele do que o final, porque o final é muito pontual. O final é o estopim, sabe? Aquele final ali com a Lucy Gray... Lucy Gray? Gary? Gray. Tá. Aquele final com a Lucy Gray é a cereja do bolo. É quando parece assim que ele se abraça e fala, eu vou assumir então que eu sou assim. E, sabe, foi o momento dele de seguir. E aí depois, enfim, ele ganha aquela oportunidade e dali a história segue. E eu reassistindo a franquia dos Jogos Vorazes, a Tigris é a pessoa que ajuda eles lá na capital a ficarem, tipo, escondidos no apartamento dela quando eles estão indo pra lá matar o Snow. E a Katniss vira pra ela e fala, eu vim pra matar ele. E ela, tipo... e esconde eles. Aí tu fica imaginando o quanto realmente ele não mudou 100%, sabe? A relação dele com ela. E o final do filme eu achei muito significativo. Que ela olha pra ele e fala assim, você tá igualzinho ao seu pai. E ela tá triste quando ela fala isso. Porque ela fala no começo, no meio do filme, né? Que o olhar do pai dele era um olhar de ódio. Sim. E quando ela tá falando que ele tá igual ao pai dele, ela não tá falando da roupa nem da aparência. Ela está falando exatamente desse olhar. E eu achei muito forte, assim, mano.
mano. Mas enfim, sobre a Lucy Gray, né, pô, temos aí a Rachel Zegler. Polêmica Rachel Zegler com toda a situação lá de Branca de Neve, que ela fala mal, que não sei o que. Vou falar só sobre Jogos Vorazes aqui, tá, gente? Porque aí é outro assunto. Cara, eu gostei bastante dela no filme. Era bem como eu imaginava mesmo a Lucy Gray dos livros. Ela canta muito bem. Eu acho a voz dela muito, muito, muito bonita. As músicas, era mais ou menos como eu imaginava que seria enquanto eu tava lendo. Eu acho que a relação dela com Snow, aí eu não sei nem se é uma questão só de atuação ou porque eu fui esperando mais porque eu li o livro, mas no livro dá pra ver ele se conectando, sabe? Aos poucos, assim. Muito, mano, é muito bem construído, muito bem. A gente vê que um se abre pro outro aqui, o outro ali, um se ajuda, outro ajuda, nananana. E faz sentido a hora que a gente fala, mano, eles se gostam, entendeu? Na verdade, eu tava na dúvida se ela realmente gostava dele. Mas eu não tinha dúvida que ele gostava dela. Ele, pra mim, era muito claro que ele tava afim dela já. He has so many emotions. Mas ela, eu me perguntei se ela tava só fingindo pra ele ajudar ou se ela realmente gostava. E aí, depois dos jogos, quando ela volta e ela realmente é afim dele, eu falei, mano, o que vai acontecer então? Porque eu já tava super esperando que ela ia ter fingido e que isso ia ser o grande estopim, nananã. E não foi, né? O plot twist aí, pra mim, no caso. Mas enfim, a cena da arena, gostei bastante. A explosão, os esconderijos que eles criaram ali. Eles colocaram os tributos como vilões de um jeito ainda pior do que no livro, eu achei. Mas eu entendo, era pra deixar mais dinâmico, né? Pra ficar aquela coisa assim, que a gente meio que já conhece do filme da Katniss. Eu vou falar filme da Katniss porque aí vocês vão saber de quando eu estiver falando de um ou de outro. Inclusive, esse foi um grande choque pra mim. A hora que eu comecei a ver a grande diferença sobre os tributos eram tratados como lixo. Eles são jogados na jaula do zoológico. Eles um caminhão de lixo dentro do zoológico. Não, e eles não têm comida, eles não têm acesso a nada. E, cara, a referência que a gente tinha até então é dos Jogos Vorazes, que é aquela história que eles entram e é maior luxo pra todos eles. E eles são super bem recebidos e a galera gosta. Só que faz todo sentido isso ter vindo do Snow, porque o Snow, se tem uma coisa que ele sabe fazer bem é montar um espetáculo. E a gente vê essa construção, inclusive, com a Lucy Gray, porque ela sozinha, ela já é um espetáculo, tudo bem. Só que ele faz ela se tornar muito maior no livro. No filme, isso fica meio... Parece que assim, é só um... ela cantou e a galera gosta dela. E não é bem assim que acontece. Tem todo o negócio. Ela canta de novo. Aí ela canta de novo. E ele faz o maior rolê pra arranjar o violão pra ela conseguir cantar. Então, são nesses momentos que eles vão criando uma relação muito mais próxima de se ajudar. Tem todo o momento dela virar pra ele e falar assim, tu quer me ajudar de verdade? Então começa acreditando que eu posso ganhar. E aí ele tipo, porra, verdade, né? Então beleza, então eu vou acreditar. Eu perguntei do Jean, da Jéssica e da Thalia, porque eles não leram. Na verdade a Jéssica leu o comecinho só do livro, mas ela não deu tempo de continuar. E aí eu falei, vocês que não leram o livro, o que vocês acharam do filme? Porque é lógico que a gente vai ter visões muito diferentes, né? Primeiro porque eu já sabia da história. Segundo porque eu tenho a história muito detalhada pra mim. E aí eles falaram que eles gostaram bastante e tal. E quando eu apontei esses quesitos, pra eles não fez tanta falta. Na verdade, eu acho que o Jean concordou um pouco comigo que a relação deles poderia ter sido um pouco mais desenvolvida ali no pré-Jogos Vorazes, né? Mas, assim, também não foi grande aquela coisa de nossa, como assim do nada eles se amam? Não foi 880. Foi só poderia ter sido melhor, mas tudo bem. Foi legal do jeito que foi. Aproveitando que você tava falando de canto, tem uma única cena que eu senti falta no filme e eu sabia, tipo assim, dava pra ter feito de um jeito diferente. Quando ela canta Hanging Tree e ele ouve, ele fica assim, ó, será que ela sabe que eu participei da morte dos Tejanos? Isso é uma indireta? E fora que tem muitas referências à saga da Katniss, né? Começando quando ela faz uma reverência ali, igual a Katniss faz também. Cara, é muito bom. Sobre os Tejanos, porque eu também senti falta de alguns membros
da academia, tá? De alguns mentores ali que são próximos, inclusive a mentora do Jessup, que, né, é ali do Distrito 12 também, que eu não sei falar o nome dela, gente, porque toda vez que eu li eu ficava, como é que... Lisistrata, ali, você paulista também, ali, ó. Senti falta dela aparecer um pouco mais, mas tudo bem. Assim, senti uma falta ok, tá? Também não acho que isso deixou o filme menos legal. Mas, toda a relação dele com os Sejanos, eu tenho uma opinião que, sei lá, talvez ela possa ser até meio polêmica, eu não sei. Mas eu entendo muito a questão dos Sejanos e eu acho que ele tá certo em ser um rebelde, até porque eu não concordo com os Jogos Vorazes e tudo mais, e todo aquele pensamento da capital. E não só pensamento, né, mas atitudes mesmo, porque os distritos são pobres enquanto a capital esbanja, aquela coisa toda injusta que a gente já sabe. Porém, tem uma coisa que eu vou ter que concordar até com o Snow, que é, o Sejanos, ele não pensa nas consequências dos atos dele. E várias vezes, ele acaba arrastando o Snow pra situações que ele pode se ferrar só pra tentar salvar os Sejanos, entendeu? E quando o Snow vira pra ele e fala, tipo, cara, não faz isso porque tu vai me ferrar também, o Sejanos, tipo, foda-se, porque ele acha que aquilo é o certo e ele vai lá e faz sem pensar em como aquilo vai afetar alguém que é tão próximo e tão querido dele. Então, na hora que o Snow trai ele, né, e grava lá a conversa, por mais que eu ache errado, eu acho que o Sejanos, ele também já errou muito com o Snow nesse cenário. Então, não me surpreendeu, eu já tava esperando que o Snow fosse apunhalar o Sejanos pelas costas, né, vamos dizer assim, porque esse foi um plot que eu meio que já tinha adivinhado, e ele iria voltar pra capital, e que ele entregar os Sejanos seria um meio dele fazer isso, né, eu não tinha certeza se ia ser isso, mas era um palpite que eu tinha. Eu achei muito bem feito, honestamente, tá, porque o Snow, ele passa, e isso dá pra ver perfeitamente, assim, que quanto mais controle ele vai ganhando, e quanto mais ele vai se aproximando dessa vida dos jogos, e tendo ideias e não sei o que, mais ele vai entendendo, porque na cabeça dele ele tá certo, né? Então mais ele vai entendendo o quanto os jogos são necessários, sabe? Ele fica muito nessa mentalidade, assim, de a gente precisa dos jogos, porque olha que absurdo o que tá acontecendo aqui. Olha que absurdo não respeitarem a gente. Mano, ele vai, assim, ficando cada vez mais forte nessa crença que ele tem, e que ele vai achando os motivos pra alimentar isso. Até que no final tem ali aquele momento dele com a Lucy Gray, que eu só lembrava da frase que ele fala pra Katniss. São as coisas que nós amamos mais que nos machucam mais, né? Basicamente isso, assim, traduzindo meio ao pé da letra. It's the things we love most that destroy us. Porque eu pensei, tá bom, que horas ela vai fazer alguma coisa que vai machucar ele? Porque ela era quem ele mais amava. E não é à toa que o filme termina com ele falando essa frase, né? O Snow do futuro falando essa frase. Porque a Lucy Gray foi a grande decepção. Só que ele criou essa decepção na vida dele, não foi ela. Então, gente, eu achei incrível, tá? Eu achei o filme muito bom. Eu acho que ele faz jus, sim, à saga que já existe. Pra mim, ele não destoa muito e tal. Eu continuo gostando mais da saga, porque eu já tenho todo um apego, né, aquela história, mas eu acho que ele é um filme muito bem construído, apesar de eu ter sentido falta dessas coisas aqui que eu comentei com vocês. Comentem aí o que vocês acharam do filme, quem leu o livro, o que achou da adaptação, se tem alguma coisa que tava muito a fim de ver e não teve, ou teve. Eu adorei a parte das cobras, pra mim foi exatamente como eu imaginava, até pensando em cores e tudo mais, e na arena também. Eu sei que eles mudaram algumas coisas, mas pra mim tá tudo sob controle aqui, porque foi pra deixar mais dinâmico. Eu acho que foi bem justa essa mudança na arena. E é isso, de resto, achei um filme super legal. Algo um pouco diferente do que a gente tá vendo por aí, né, que tá tendo. Então, é isso. Fica a minha recomendação. Caso tu tenha visto esse vídeo, já pegou todos os spoilers, já acontece aqui, mas... Vale a pena. Vale a pena ir assistir mesmo assim. É isso, gente. Se gostou, deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui comigo. Um beijo.